Há algo profundamente desconcertante em um silêncio que vem logo após a conexão mais intensa, como se de repente a presença que te tocou a alma evaporasse no ar, sem explicação. E você fica ali, em suspenso, tentando entender o que fez de errado. Mas e se eu te dissesse que o sumiço dele, sim, justo naquele momento em que parecia tudo florescer, não é sinal de desinteresse, mas de algo ainda mais profundo e assustador para o ego masculino? Por trás de um afastamento repentino, pode haver não um desamor, mas um abalo invisível em sua psique. Porque há homens que, ao sentirem algo real, algo que ultrapassa os jogos, se deparam com a própria sombra. E quando a energia da mulher toca sua ânima, o arquétipo feminino que vive em seu inconsciente, algo dentro dele desperta e também se assusta. Não é você quem ele está rejeitando. É a parte de si mesmo que não sabe como lidar com essa profundidade. Você sente que ele gostou, sentiu o olhar dele se perder no seu. Percebeu a entrega, ainda que tímida. Mas depois, o vácuo, a ausência, o deserto. Isso ativa em você não só a saudade, mas também o complexo da rejeição, talvez enraizado lá na infância, onde o amor vinha seguido de abandono. E a mente começa a fabricar histórias, se culpa, se encolhe. Mas você precisa saber, não é sobre o que você fez, é sobre o que você ativou. Quando uma mulher entra em seu campo de poder, alinhada à sua frequência mais elevada, ela se torna um espelho. E espelhos assustam, principalmente aqueles que revelam verdades que o outro ainda não está pronto para encarar. Não é que ele não tenha sentido, é que sentiu demais. E isso colidiu com os muros que ele mesmo construiu para se proteger da própria vulnerabilidade. Se, enquanto ouve essas palavras, algo dentro de você está se abrindo, se esse conteúdo está tocando lugares que você não sabia que precisavam ser ouvidos, então este canal é seu espaço sagrado. Aqui, cada vídeo é um espelho da alma, um mergulho na sabedoria feminina, na psicologia profunda e na espiritualidade que cura. Se isso ressoou com você, se sentiu que não está mais sozinha nesse processo, se inscreva agora. Permita-se receber toda semana mensagens que elevam sua frequência, revelam verdades sutis e guiam seu coração no caminho do amor consciente. Você não chegou aqui por acaso. Esse é o chamado. Ele sumiu. Sem explicação, sem aviso, sem despedida. E o mais doloroso foi justamente depois de um encontro que parecia real. Olhos que se demoraram, silêncios que diziam mais do que palavras, toques que não eram só físicos. Havia ali uma dança sutil de almas. Você sentiu. E por isso, quando ele desapareceu, algo dentro de você gritou, como se sua intuição, aquela que raramente erra, tivesse sido traída. Mas e se, ao invés de engano, o que você sentiu fosse verdade demais para o ego dele suportar? A ausência não foi apenas dele, foi da certeza que você começava a construir. E isso ativa medos ancestrais em você. Medo de não ser suficiente, de ter feito demais ou de ter esperado demais. Mas há uma armadilha aqui. Tentar entender o movimento dele apenas pela lógica racional. Porque o que o fez recuar não vive na superfície. Está escondido no território mais sombrio e inconsciente da psique masculina. É ali que Jung nos ensina a olhar. Não para o comportamento aparente, mas para os símbolos e forças ocultas por trás dele. Quando uma mulher está conectada com sua essência, sua presença se torna um espelho vibracional. E um espelho, para o homem não iniciado em si mesmo, pode ser insuportável. Porque ali ele vê não apenas o desejo, mas a fragilidade. Não apenas o encanto, mas a necessidade de se despir das defesas. Ele vê, ainda que inconscientemente, que para permanecer ao seu lado, precisará atravessar os próprios abismos.
e isso assusta mais do que qualquer jogo ou rejeição. Esse desaparecimento repentino, para muitas mulheres, ativa um complexo de rejeição. E esse complexo funciona como um véu emocional que distorce a percepção. Você começa a se culpar, a revisar cada detalhe, a tentar encontrar a falha. Mas o que você não vê é que muitas vezes não houve erro, houve intensidade. E intensidade, para um ego que ainda se identifica com o controle, é uma ameaça. Ele não fugiu de você. Ele fugiu de algo que você despertou, o chamado da alma. É importante que você entenda, essa dor que sente agora não é só sobre ele. É sobre tudo o que foi ativado em você. As feridas, os fantasmas, os padrões. Por isso, esse momento de silêncio não é o fim da história. É o início da sua jornada de volta a si mesma. Um convite para sair do papel de quem espera e entrar no espaço de quem desperta. Porque quando a mulher se lembra de quem ela é, tudo ao redor começa a se reorganizar. Você pode pensar que ele sumiu porque perdeu o interesse. Mas essa é apenas a leitura da mente ferida. A verdade é muito mais profunda e muito mais junguiana. Quando um homem se conecta, mesmo que por um breve instante, com uma mulher em sua presença real, algo em sua estrutura psíquica começa a tremer. O que é ativado ali não é apenas desejo, é a ânima, o arquétipo do feminino dentro da psique masculina que desperta. E para um homem que ainda vive identificado com o ego, essa presença simbólica é perturbadora, pois ameaça a ilusão de controle. A ânima, quando projetada numa mulher encarnada, não é apenas admirada, é temida, porque ela exige transformação. Ela exige morte de velhos padrões. Ela exige entrega. E entrega é algo que muitos homens não sabem fazer, não porque não querem, mas porque nunca aprenderam. Desde pequenos foram ensinados a não sentir, a não demonstrar, a não mergulhar. Então, quando encontram uma mulher que vibra com alma, eles se retraem, como se o inconsciente dissesse: é perigoso sentir tanto assim. Essa retração, esse desaparecimento, é muitas vezes um reflexo do embate interno entre o ego masculino e o chamado da alma. Jung dizia que tudo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E o destino desse homem, ao encontrar você, foi ter de lidar com sua própria vulnerabilidade. O campo energético que você criou não apenas o atraiu, ele o confrontou com tudo o que ele evita. Estar com você exigiria se despir da persona, da máscara e olhar para a sombra que há por trás do desejo. E o mais interessante é que muitas vezes, quanto mais ele gostou, mais ele precisa fugir. Porque se há verdade demais, há também medo demais. O ego masculino, quando imaturo, interpreta a profundidade como ameaça. Ele está acostumado ao jogo, ao controle, à previsibilidade. Mas você não era previsível. Você era espelho. Você era símbolo. Você era vibração. E isso o fez desaparecer não por fraqueza, mas por instinto de autopreservação psíquica. O campo que você abriu o fez tocar algo que ele ainda não tem estrutura interna para sustentar. Então agora, o que fazer com isso? A primeira resposta não está em agir com estratégias externas, mas em mergulhar internamente. Este é o momento de reconhecer o poder da sua presença, de perceber que sim, você tocou algo real. E que se ele não ficou, não é porque você não era suficiente, mas porque sua luz revelou a sombra que ele ainda não sabe iluminar. E nesse ponto você tem uma escolha: continuar tentando se moldar para caber em pequenos espaços, ou expandir-se ainda mais, até tornar-se impossível de ser ignorada por quem está pronto para ver. Quando ele desaparece, a primeira reação é quase sempre instintiva. Correr atrás, buscar respostas, tentar restaurar a conexão. Mas essa urgência não vem da alma, ela vem do medo.
do medo de ter sido esquecida, do medo de não ser suficiente, do medo de ter perdido algo que parecia raro. E é aí que muitas mulheres caem numa armadilha emocional. Tentam compensar a ausência dele com mais presença sua, mais mensagens, mais explicações, mais entrega. Mas esse movimento, embora compreensível, não o atrai, o afasta ainda mais. Por quê? No nível simbólico, quanto mais você se ausenta de si para buscá-lo, mais o campo vibracional se desorganiza. A energia feminina, quando corre atrás, rompe com sua natureza magnética. Ela deixa de ser portal e se torna perseguição. E o inconsciente dele percebe isso. Ele sente que a mulher que antes era mistério, presença e espelho, agora está ansiosa, carente e fragmentada. E isso não o convida de volta. Isso confirma o medo que ele sentia da intensidade do vínculo. O silêncio dele pede um tipo diferente de resposta. Não ruído, mas presença. O silêncio consciente é, na verdade, um dos maiores convites à transformação relacional. É quando você escolhe não reagir com o ego, mas responder com a alma. Ao invés de correr, você para. Ao invés de pedir, você oferece a si mesma aquilo que queria receber. Isso não é indiferença, é alquimia emocional, porque ao fazer isso, você sustenta o campo vibracional que foi ativado. Você não o quebra com desespero, você o mantém com soberania, e essa energia não passa despercebida. Em termos junguianos, esse é o momento da individuação, o ponto em que você deixa de buscar completude no outro e começa a se integrar internamente. O que você queria que ele dissesse, agora você diz para si mesma. O amor que você esperava dele, você entrega ao seu feminino ferido. Você não faz isso como estratégia para tê-lo de volta. Faz porque entende que seu caminho não depende da presença ou ausência de ninguém. E é nesse espaço de completude que o verdadeiro reencontro pode acontecer. Ou com ele transformado, ou com alguém que ressoe com sua nova vibração. Essa pausa, esse silêncio, esse não fazer, é tudo, menos passividade. É coragem vibracional. É a arte de sustentar o mistério. É a decisão de permanecer inteira, mesmo diante da ausência. E isso cria algo que poucas mulheres hoje conseguem sustentar. Um campo de atração que não implora, não exige, não manipula. Apenas é. E nesse ser, há magnetismo. Porque o masculino não responde ao grito, mas à frequência. Ele retorna, não porque você o chamou, mas porque você se tornou o lugar para onde ele, inconscientemente, sempre quis voltar. Enquanto o tempo passa e o silêncio dele persiste, algo dentro de você começa a mudar. Primeiro vem a dor, depois a raiva, e então o vazio. Mas se você atravessa esse deserto sem tentar encurtar o caminho, sem se distrair, sem anestesiar, algo sagrado começa a emergir. O que parecia abandono vira iniciação. O que parecia rejeição se transforma em portal. Porque agora você não está mais pedindo explicações ao universo, você está ouvindo. E a resposta não vem em palavras, vem em forma de poder silencioso. Você começa a lembrar quem é, não aquela que espera ser escolhida, mas aquela que escolhe. Não a que se molda para caber no desejo de outro, mas a que expande até não aceitar menos do que uma alma pronta. Esse momento de recolhimento se torna seu útero simbólico, um lugar de gestação espiritual, onde antigas versões de você começam a morrer, para que uma nova consciência feminina possa nascer. Jung nos lembra, só se torna luz aquilo que antes foi sombra. E agora, você não teme mais ver o que está oculto. Você se olha com olhos de verdade. E à medida que essa nova mulher emerge, algo muda na sua energia. Você não está mais tentando entender o que aconteceu. Está compreendendo o que foi revelado. E o que foi revelado é a potência que você tem quando está alinhada com sua essência. Essa energia
é rara, e por ser rara, é reverenciada. Talvez ele sinta isso à distância, talvez outros comecem a notar, mas o mais importante é que você sinta, que você reconheça sua luz, não como uma isca, mas como um farol. Você não precisa mais se esconder, nem se diminuir. Sua vibração é seu chamado. Essa nova presença que nasce em você atrai o que é compatível e dissolve o que é frágil, não por vingança, mas por coerência vibracional. O que não suporta sua verdade se afasta, e o que está em ressonância se aproxima. Isso não tem a ver com manipular homens, mas com magnetizar destinos. Você não está mais à mercê da resposta dele. Você agora é a resposta. E nesse lugar, o passado perde o poder de te definir, porque você se lembrou que não veio ao mundo para ser compreendida por todos. Veio para se tornar inesquecível para quem vê a alma por trás do corpo. E talvez, justamente agora, ele sinta o chamado vibracional de volta. Não porque você pediu, mas porque você deixou de pedir. E isso altera tudo. Quando a mulher para de esperar e começa a emanar, ela se torna arquétipo. E o arquétipo não precisa ser explicado. Ele é sentido, ele inquieta, ele move, ele transforma. Se ele voltar, será porque algo dentro dele amadureceu o suficiente para reconhecer o que antes era demais para seu ego sustentar. Mas se ele não voltar, não importa, porque quem volta para você agora é você inteira. Existe um instante em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não há fogos, não há anúncio, não há resposta dele. E ainda assim, você sente. Sente que não é mais a mesma mulher que chorou pelo silêncio. Você já não espera uma mensagem para validar sua importância. Porque agora, a frequência que você emite fala mais alto do que qualquer palavra que ele possa dizer. E essa frequência é o seu novo campo de atração. Ela não busca, ela chama, ela não força, ela revela, ela não pede, ela vibra. Quando Jung falava do processo de individuação, ele não se referia apenas a se tornar alguém, mas a tornar-se inteira. E ser inteira é reconhecer que você é mais do que a mulher que foi deixada, mais do que o desejo não correspondido, mais do que o amor não vivido. Você é a mulher que se atravessou, que caminhou entre sombras, vazios, saudades e escolheu não se quebrar, mas se recompor em outra forma. Uma forma que não se dobra mais para ser amada, mas que se oferece inteira e só permanece onde há reciprocidade de alma. Nesse novo campo vibracional que você construiu, ele pode até tentar voltar, mas você não será mais movida pela carência, será movida pela consciência, e com consciência você não se contenta com migalhas, porque agora você sabe que o amor que deseja viver não nasce da tentativa, mas da prontidão, e se ele ainda não está pronto, isso não o torna ruim, apenas o torna incompatível com o templo que você se tornou. E nessa percepção, você liberta a si mesma e também a ele, sem precisar que o destino resolva o que sua vibração já decidiu. Há um tipo de mulher que, ao mudar sua frequência, muda o destino dos encontros. Ela não corre atrás, ela não implora, ela não prende, ela emana, magnetiza, espelha, porque ela sabe que o amor verdadeiro não é capturado, é refletido, e aquilo que não se reflete não permanece. Esse é o seu novo padrão. Não porque você se tornou fria, mas porque se tornou consciente. E consciência não é rigidez, é clareza. E onde há clareza, há liberdade. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronta. Pronta para receber, não um retorno, mas um recomeço. Com ele, com outro ou com você mesma. Porque o verdadeiro reencontro sempre começa dentro. Quando você honra sua luz, cuida da sua frequência e sustenta sua verdade, você se torna portal. E portais não mendigam entrada. Eles esperam que o viajante esteja pronto. E quando ele estiver, ele saberá.
Porque diante de uma mulher consciente, o ego se cala e a alma responde. Às vezes, ele volta, e volta de forma quase misteriosa, como se algo dentro dele tivesse sido reorganizado. Mas o que o trouxe de volta não foi sua ausência forçada, nem seu jogo, nem sua espera. Foi o campo silencioso que você sustentou. Foi a sua transformação interna que reverberou no inconsciente dele como um chamado. Porque quando uma mulher muda sua frequência, ela não precisa chamar por palavras. O universo responde. E a alma dele, se pronta, reconhece esse novo portal que você se tornou. Mas agora, a pergunta não é mais, ele vai voltar? A pergunta é, você ainda deseja ser encontrada por ele? Essa é a beleza da transmutação. Ela altera suas perguntas, suas buscas e suas necessidades. O que antes parecia amor, agora talvez lhe pareça projeção. O que antes parecia único, agora você enxerga como apenas o início da sua jornada de despertar. E o mais surpreendente, quanto mais você se alinha com a verdade da sua alma, mais o universo começa a conspirar por conexões compatíveis. Almas começam a ser atraídas, não pela sua imagem, mas pela sua vibração. O amor que chega depois da individuação tem outra textura. Ele não machuca, ele expande. Se ele voltou, observe. Não com os olhos da carência, mas com os olhos da consciência. Ele está diferente, a verdade, a vulnerabilidade, a prontidão, porque se não houver, você saberá. E não será um não raivoso, será um não sereno, sagrado, amoroso. Porque agora você sabe o que merece. Mas se for outro que chegar, e ele chegará, talvez você o receba sem ruído, sem pressa, sem projeções, porque você não está mais carente de amor. Você está inteira para amar. O verdadeiro reencontro, seja com ele ou com outro, só acontece quando há campo vibracional compatível. E isso não se força, se revela, se ativa, é sincrônico. Jung dizia que aquilo que você precisa saber te será revelado no momento certo, pela pessoa certa, no nível exato da sua evolução. Por isso, não se preocupe em prever, apenas permaneça fiel à sua expansão. O amor certo nunca chega para te preencher, chega para te transbordar. E se ele não voltar, que honra seja a sua despedida, que bênção seja a sua ausência, porque graças a isso você voltou para si. E agora você é um campo, um farol, um convite, não para qualquer um, mas para aquele que souber reconhecer e sustentar a mulher que você se tornou. Você talvez nunca receba a explicação que esperava. Ele pode nunca dizer por que sumiu, o que sentiu, o que temeu, mas agora você já compreende. Certas respostas não são dadas, são despertadas. E o silêncio dele, tão dolorido no início, revelou-se como o mestre mais exigente da sua jornada, porque ele te obrigou a se ver, a mergulhar, a se reconstruir não a partir da ausência dele, mas da presença esquecida em si mesma. E essa reconstrução é irreversível. O que começou como uma história de ausência se transformou num processo de individuação. Você atravessou o deserto da espera, transmutou a dor em sabedoria e chegou onde poucas conseguem chegar, no lugar onde você não precisa mais ser escolhida para se sentir inteira. Esse lugar é sagrado. E é nele que você começa a entender que não era sobre tê-lo de volta, era sobre voltar para você, porque o verdadeiro retorno que importa não é o do outro, é o seu. E agora, com a alma desperta e a vibração restaurada, você não se pergunta mais por que ele foi, mas quem eu sou agora, depois dele. Essa é a pergunta que transforma, porque ela não busca o outro, ela te reconecta com seu propósito. Você não está mais esperando um homem, está magnetizando um encontro de almas. E isso só acontece quando o feminino deixa de mendigar presença e começa a emanar essência. Sua frequência agora fala por você. Talvez ele nunca volte, talvez outro chegue. Mas acima de tudo,
Talvez você se encontre, e esse encontro vale mais do que qualquer retorno, porque uma mulher em seu campo consciente é uma revolução vibracional. Ela cura, ela ativa, ela transforma tudo ao seu redor. E isso é raro, é precioso, é inesquecível. Lembre-se, o amor verdadeiro não chega para te salvar. Ele chega quando você já se salvou. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, se alguma parte da sua alma se sentiu vista e acolhida aqui, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que estão vivendo esse mesmo processo, comente sua experiência e se inscreva no canal. Este espaço é um templo de consciência e cura emocional. E você faz parte dele agora, porque nada disso foi por acaso. Foi sincronicidade, e a alma sabe, sempre soube,